Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa segunda-feira com a Lele e com o Mano também. Tem informação importante nesse vídeo sobre os name rights da Neoquímica Arena, que deixará de ser Neoquímica Arena nos próximos meses, próximos dias, a gente não sabe. Será que vai ter jogador de saída no final do ano? Tudo nesse vídeo, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ative o sininho aqui embaixo para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Notícias, novidades e postos de gasolina em nome de Novibet. O melhor do Coringão fazer gol é dar um tapinha na bundinha da minha safada, do Gabiruzinho. Que isso? Nossa, eu jurava que você ia falar do De Paula, meu. Não, o Gabiru é mais safadinho que o De Paula, viu? Não é aquela Libertadores safada, Sombra, mas dá um safadinho também. Olha, mano, por incrível que pareça, né? Eu sempre falo que o futebol é simples, bem. É simples? Eu também acho. Porque assim, tem aquela história de às vezes o time amassa, tem oportunidade e não consegue fazer gol. E aí o adversário, em uma chance que tem, só faz o gol e vence o jogo, a galera começa. Tem isso. Mas mereceu vencer. Por que isso? Porque amassou. Gente, futebol é simples, é bola na rede. Se a bola não estiver na rede, meu amigo, não adianta reclamar, não adianta chorar. Tem que ser efetivo. E sábado à noite o Corinthians venceu porque soube ser efetivo. Diferente do jogo contra o Flamengo, que perdeu várias oportunidades, poderia ter saído vencedor, né, e desperdiçou. Contra o Internacional também, teve até mais controle de jogo do que teve contra o Mirassol, mas vacilou no fim e tomou o empate. Então, sábado, o Corinthians não teve um desempenho tão bom quanto o primeiro tempo que teve do Flamengo e o jogo inteiro do Internacional que controlou, até sofreu um pouco mais com o Mirassol, só que toda vez que chegou no ataque soube ser efetivo, fez os gols que precisava fazer e saiu vitorioso. Então quem não assistiu o jogo, talvez assim, quem vê o placar de 3-0, né, até pense, nossa, foi um amasso. Por incrível que pareça, não foi, né? O Mirassol teve os seus domínios também, teve suas oportunidades também, mas desperdiçou. E o Corinthians, as oportunidades que teve, aproveitou. E é isso que a gente quer desse time, né? Porque é tão difícil, às vezes, os atacantes aproveitarem ali as chances que têm, as poucas chances criadas, tem que fazer, né? Então, ainda bem, né, que conseguiram fazer diante do Mirassol em Itaquera, porque quebrou um jejum de resultados ruins dentro de casa. Eram 7 jogos já sem vencer na Neoquímica Arena e precisava dessa resposta, né, pro torcedor que tá sempre lotando, sempre comprando ingresso, mesmo com a fase ruim, com as fases irregulares do time. Então mereceu vencer porque foi mais efetivo mesmo. E é isso aí, 3 pontinhos na conta, mano, que agora afastam ainda mais, né, aquele medo do rebaixamento, que é também o objetivo número 1 de qualquer time no campeonato, né? Você começa pensando em não cair, em fazer ali os 45 pontos, que o Corinthians ainda não fez, mas tá se encaminhando pra lá. E depois você pensa nas outras possibilidades, em subir na tabela, em conquistar vaga de outro campeonato, seja Sul-Americana ou Libertadores, título, enfim. Mas, pra quem gosta desse negócio de número aí, o Corinthians tinha 92% de ser rebaixado antes do jogo, agora com 95% de não ser rebaixado. Então vai afastando o perigo, né, mano? Conseguindo aí resultados bons. E teve mais uma baixa, né? Então, Lelê. Teve, até falar pro Mano aqui, mano, só pra você comentar, o Vitinho, né? O Vitinho passou por uma artroscopia no joelho hoje. E assim, por enquanto, né? Os clubes agora não divulgam aí o tempo de volta, né? Mas ele jogou apenas 17 minutos, né? Do jogo contra o Mirassol e já saiu, então teve que passar aí pra cirurgia para o lado fazer negativo uma correção, do jogo, né? Uma mano? correção ali no joelho. Ele se machucou sozinho, foi uma lesão que ele tava ali disputando ali com o jogador do Mirassol, mas sozinho ele acabou dando, acho que, uma pisada errada no gramado ali, acabou sobrecarregando e teve essa lesão aí. Mas com relação ao jogo, Lelê, o placar realmente não traduz o que foi a partida. Porque o Corinthians aí, ele não começou bem a partida, a verdade seja dito, o Mirassol tava jogando praticamente em casa, e esse é um erro que o Corinthians não pode cometer. O adversário, ele tem que entrar dentro da Neoquímica Arena cagado, velho, como em outros tempos já foi. E o Corinthians, durante muito tempo, ele tem deixado o adversário gostar do jogo. Ele deu muita sorte, pra falar a verdade, Lelê. Não que não tenha tido competência, teve também. E no final, o que tem que ser colocado em pauta aí são os 3 pontos que o Corinthians venceu. Ganhou 3-0, ok. Mas o Corinthians até fazer 1-0, o Mirassol tava melhor no jogo,
Mirassol já tinha tido algumas chances, estava com mais posse e trabalhando melhor a bola, e o Corinthians de novo, nervoso, com aquela situação aí, talvez aí de não ter aquele meia de qualidade ali, apesar do meio campo do Corinthians, dessa vez, no decorrer do jogo, acho que melhorou bastante. O Ranieri foi um monstro em campo. O Maicon não foi de todo ruim, o próprio Bidon teve uma participação importante, e pra mim o Bidu também teve uma participação fundamental no jogo. Um cara que apoiou muito, um cara que foi praticamente uma válvula de escape pelo lado esquerdo, tanto que saiu dele o cruzamento lá pro Yuri Alberto, que acabou sofrendo o pênalti naquele primeiro lance. E aí, por mais que digam agora, mano, mas você não vai falar que não foi pênalti? Gente, tem pessoas que conseguem confundir esse lance do Yuri Alberto com o do Bruno Henrique. Os caras estão de brincadeira, mano. O Yuri Alberto, ele tá praticamente na frente do gol do Mirassol. O Walter tá no meio do gol, ele não conseguiria chegar na bola. O Yuri Alberto trocaria um lance óbvio que ele teria a chance de fazer o gol, porque ele tá à frente do Reinaldo por causa de um pênalti. Vocês estão de brincadeira, né, gente? Se o Reinaldo não tivesse feito o que ele fez, possivelmente o Yuri Alberto já teria feito o gol de carrinho, mas enfim. Quando o Corinthians faz 2-0, Lele, o Mirassol também tava melhor que o Corinthians na partida. Sim. Mas o Corinthians, ele teve realmente essa competência de ir no contra-ataque. Praticamente no segundo chute a gol que ele deu no jogo, ele conseguiu fazer o segundo gol. E depois, para finalizar nos acréscimos, o André acabou fazendo o terceiro. Mas o Corinthians, ele volta a vencer dentro do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. E desde maio, pasmem, maio, na vitória contra o Santos, o Corinthians ele só empata ou perde dentro da sua própria casa. E quando eu falo que o Corinthians ele precisa mudar a postura, é justamente por causa disso. Não é aqui diminuindo a vitória do Corinthians, muito pelo contrário, porque pegou um time muito bem organizado. O time do Mirassol é tarefa difícil para qualquer time no Campeonato Brasileiro. Basta ver a colocação deles na tabela do campeonato, tendo uma das menores folhas ali de quem tá lá em cima. E, cara, na boa, valoriza demais a vitória do Coringão. 3 pontos na conta, mas isso também não pode tapar com a peneira um sol que a gente tá vendo que realmente é complicado. E principalmente, Lele, o Corinthians deixar adversários gostarem do jogo dentro da sua própria casa. O Corinthians ele vai ter um adversário difícil agora na semifinal da Copa do Brasil, que é o Cruzeiro. O Corinthians ele não pode, em hipótese alguma, deixar o Cruzeiro gostar do jogo e numa dessa sair daqui vitorioso. Então é bom esses jogadores do Corinthians aí saberem onde eles estão e realmente se imporem. Esses caras têm que se impor dentro de casa, irmão. Volto a dizer, o adversário tem que entrar dentro da Neoquímica Arena e sair de lá borrado, mano. Como sempre aconteceu. Não pode ser esse time morno que muitas vezes o Corinthians é, deixando os caras gostarem da partida. Mas gostei do jogo, viu, Lele? Destaque pra esses caras que eu citei aí. Pra mim, o Ranieri foi o melhor em campo, mano. Jogou demais. Boa. E o lado negativo mesmo fica por conta da lesão do Vitinho, né, Bento? Que você trouxe aí. Porque, assim, o Corinthians sofre com desfalque atrás de desfalque, né? A gente já não tem um elenco qualificado, a gente vive falando aqui sobre essa questão de ser um time competitivo e olhe lá de 1 a 11, e aí você perde Carrilho, perde Garro, perde Yuri por um tempo, Memphis, que tá retornando agora também, e o Vitinho, que foi o único cara que o Corinthians conseguiu contratar na janela do meio do ano, porque depois tomou um dia antes, né? Foi um dia antes, agora se machuca. E bem, né? Um cara que entrou bem. E tava sendo participativo, né? Acho que tava dos reservas que a gente tem no banco, era o que vinha entrando melhor ali. Então, assim, agora não divulgam mais, como o Bento falou, o tempo, né, de retorno, mas se a gente pegar, né, como base outros jogadores que passaram por artroscopia, umas 6 semanas, no mínimo, né? De 6 a 8 semanas. Então, é um jogador que vai acabar fazendo falta, né? Pra complementar esse elenco aí, porque é aquele reserva de luxo que acaba sempre entrando pra ajudar, ou também, muitas vezes, tendo que ser titular pelos desfalques dos demais. E esse papo aí, Lelê, desculpa, você ia falar? Claro, não, pode falar, RG. Esse buchicho aí com relação ao Depay lá, de que, o cara ficou aí treinando pra ser convocado. Como é que vocês estão entendendo isso? Ele não viajou, né? Era pra ele ter viajado domingo pra se reencontrar lá com a seleção dos Países Baixos. E ele alegou que roubaram o passaporte dele. Ele não conseguiu ir. Agora eu não sei como é que foi isso, né? Se ele foi assaltado, se não foi, porque não divulgaram nada a respeito. Só falaram que ele alegou que o passaporte dele foi roubado e por isso ele não foi. Vai se apresentar com um pouquinho de atraso lá na seleção do Koeman. Então... O Memphis teve roubado o passaporte? Ele disse. Ele disse isso. Ele roubou, por isso que ele se atrasou pra embarcar lá, pra Holanda. Que coisa, hein? Mas jogou uns 15 minutos, né? Contra o Mirassol. Disseram que ele estava se preparando. Exato, né, naquele sentido seleção. De pegar ritmo novamente e tal, até porque ele não vinha entrando, então... Assim, não cheirou. Nem fede nem cheira nessa altura do campeonato. Isso aí.
Bem, mas Sombra, que você comentou aí na manchete, né? Sobre? Só uma informação que você falou do posto de gasolina, né? Informação, né, que chega que postos do Corinthians, né, pertencem alvos de mega operação contra o PCC, né? O que aconteceu? O Corinthians licenciou a marca, né, até novembro de 2025, né? Mas o Corinthians nem aparece, nem é citado na operação, porque ele licenciou a marca, então segue só uma investigação mesmo os proprietários, né, do posto aí, mano. Ô Bento, isso daí é igual você, por exemplo, você licencia a sua marca e você dá direito ao uso para uma empresa que fabrica boné. Sim. Entendeu? Aí o dono da empresa está envolvido com falcatrua. O clube, ele apresenta lá uma série de documentos ali que ele exige para que você tenha realmente ali a sua imagem exposta, e a empresa possivelmente deve ter apresentado isso aí para o clube, e aí automaticamente você tem o direito ao uso daquele logo, daquela marca, enfim. O Corinthians, até que se prove o contrário, não vou dizer que também não tem culpa no cartório, porque no Corinthians a gente sabe muito bem aí quais são as pessoas que hoje lá habitam. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para falar, olha, o Corinthians é inocente. Mas até que se prove o contrário, ninguém do Corinthians ainda tá envolvido, Bento. Mas vamos aguardar o desenrolar das situações. Mas é chato, porque novamente o nome do Corinthians tá estampado em páginas e notícias policiais, mesmo dessa vez sem, repito, até a segunda parte ter culpa no cartório. Certo. Mas os postos não são do Corinthians, então não tem culpa. Não, então, mas é só o licenciamento da marca, o licenciamento, né? O Corinthians não tem nada a ver com aquele posto. Não, mas eu não sei lá na frente, Bento, se não tiver alguém do Corinthians também dentro do negócio. Sim, aí eu não tem duvido. medo, né, cara? Tem medo. Aí já, né, vamos ver a segunda parte aí do que acontece. Mas mais Gato alguma escaldado coisa, tem medo de água, né? mais alguma coisa, ele manda o Corinthians, podemos encerrar, tá tudo certo. Só tô esperando pra macetar o Santos. Vou falar das nabas. Só tô esperando pra ampliar meu saldo de gol. E teve O trouxa, povo viu, Sombra? Que achou, viu, Lelê? Ai, o Santos tá chegando. Então vocês vão ver, Tô vendo, aguardando. O povo quer nabas. Vocês judiam demais do Ademir. Mas foi ele que falou que tava chegando no Corinthians. No verdade. último programa ele falou. É verdade. Mas tava mesmo. Porque ficou no passado. Tava, não tá mais. Por isso que eu falo da perspectiva aí. Já vamos falar do Santos, da situação incômoda. Não precisa não, Sombra, não precisa. Precisa sim. Não precisa. É necessário. Essa foi, RG eu passaria. essa foi boa, o tempo verbal, né? Eu trabalhei muito aí, muito, né, para buscar para vocês a notícia sobre os naming rights, né? A gente tem trazido aqui muitas vezes, né, em primeira mão, muitas vezes mesmo, notícias sobre os novos naming rights e também patrocinador master do Corinthians. O Ben já disse na CNN, tá? Aliás, obrigado ao Mano lá pelos créditos em relação à informação que eu tenho dado, né, que o Corinthians quer vender o combo, né? Tanto os naming rights como a camisa juntos, né? E o Ben já traz a informação que o Corinthians já fechou os naming rights, que uma fonte passou isso para ele, e que essa empresa que fechou os novos naming rights vai adiantar 300 milhões de reais ao Corinthians, tá? Uma coisa eu posso dizer, eu não confirmei essa informação, não consegui ainda, tá? Mas não estou aqui também negando a informação, até porque nem faria isso, tá? Enfim, mas vamos lá, o que eu apurei. Hoje o Corinthians teve reuniões com interessados o dia inteiro, Osmar Stabile ficou o dia inteiro em reuniões, tá? E, né, principalmente para cuidar desse caso dos naming rights da Neoquímica Arena, que o Corinthians quer vender. O Corinthians quer 70 milhões, tá? E o Corinthians, né, tem uma proposta de uma bet que quer fechar os naming rights e a camisa, tá? Essa proposta é concreta, né? Eu não tenho os valores da proposta, não sei ainda, vou tentar confirmar isso mais tarde, até para o Café da Fiel às 19 horas, se essa proposta chega aos 70 milhões ou, né, chega perto dos 70 milhões que o Corinthians está pedindo. Mas estou falando dos naming rights, porque a proposta de camisa, o Corinthians quer 180 milhões no mínimo, tá? Entre 180 e 200 milhões. Então, gente, eu acho que a gente pode ter muito em breve o Corinthians fechando, tá? A camisa e o nome do estádio com alguma bet, tá? Mas não dá para ainda cravar. Não estou cravando, não vou cravar, não consegui confirmar essa informação, tá? Que está fechado, que vai adiantar 300 milhões, mas enfim, o que eu tenho de apuração há uma proposta para fechar o combo, o pacote, e aí o Corinthians pode garantir por ano aí
pelo menos por 3 anos, 270 milhões, 250, 230 milhões, 240 milhões. Vai ficar por aí, porque se chegar uma empresa disposta a pagar 50 milhões por ano por name rights, eu creio que o Corinthians vai fechar. E se alguém oferecer 180 milhões na camisa e hoje é 103, o Corinthians vai fechar. Então vamos colocando entre 230 e 270 por 3 anos e, claro, depois o valor dos name rights, né, nos 7 anos seguintes. Vamos aguardar, lembrando que na camisa baixou a multa de 120 milhões para 30 milhões, a empresa que fechar vai pagar essa multa. Essa é a informação que eu tenho. A novela não está encerrada, tá? Ainda não está fechado, nada, pelo menos não consegui confirmar, mas há avanço, porque agora há uma proposta para o combo de uma bet. Basta saber se a atual bet do Corinthians vai cobrir essa proposta ou não. E há cenário lá atrás que, né, quem sabe, vamos ver, tudo pode acontecer ainda. Olha só, vamos falar agora de Vitinho, né? O Vitinho, ele passa nesta segunda-feira por uma artroscopia no joelho direito, tá? O Vitinho foi diagnosticado com uma lesão no menisco medial do joelho direito. É um jogador aí que, né, sofreu essa lesão na partida contra o Mirassol, né? Jogou pouco, né, na verdade, o Vitinho, né? E ainda acabou sofrendo, né, essa lesão e vai virar desfalque do Corinthians aí na temporada, né? É o joelho direito, tá? A artroscopia, né, realizada no Hospital Sírio-Libanês. Ele jogou apenas 17 minutos contra o Mirassol, até largou a jogada ali, né? Já deu para ver no semblante, né? Até ele meio que chorando ali, a situação meio complicada, e ele vai aumentar a lista aí de baixas do Corinthians, tá? Que tem o André Ramalho, o Charles, o André Carrillo e o Garro, todos no departamento médico. E o Vitinho acaba desfalcando o Corinthians. Normalmente, né, esse tipo de lesão, a gente está falando aí de, né, 8 semanas, estamos falando de 2 meses, 2 meses e meio, né, vai depender muito do jogador. Eu acho que daqui uma semana, mais ou menos, né, passando pela cirurgia e daqui uma semana a gente vai ter mais ou menos uma ideia mais concreta, né, de quando o Vitinho pode voltar. Mas uma coisa a gente já pode, né, cravar em relação ao Vitinho, que ele sim corre o risco de não jogar mais a temporada 2025, isso é fato. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Depois da evolução de Breno Bidon com a camisa do Corinthians, ele não vinha fazendo uma temporada boa, aliás, a temporada muito abaixo dele, e de repente ele assume a posição de Rodrigo Garro no meio campo, e aí ele começa a evoluir. São 4 jogos aí, até 4 ou 5 jogos que ele vem jogando bem, né, deixando ali os atacantes na cara do gol, né, tem ajudado inclusive na marcação. Enfim, o Breno Bidon tem apresentado um futebol que não vinha apresentando, né, a gente sabe disso. Inclusive, eu fico agora até curioso, né, para ver quando o Rodrigo Garro voltar, como é que vai ser o Breno Bidon na outra função, na função de volante. E aí fica a questão se o Corinthians começou a receber sondagens, né, pelo Breno Bidon ou propostas, tá? E me falaram que são 2 sondagens avisando que vem proposta no final do ano, uma do PSV, tá? E outra do Oriente Médio, né? O staff do jogador também já falou para o Corinthians que pode pintar coisa até da Premier League, tá? Mas o que tem de concreto, né, são sondagens com valores, inclusive, ó, podemos mandar essa proposta aqui no final do ano, é do PSV e do Oriente Médio, tá? Por enquanto, o Corinthians, né, não trabalha com a ideia de vender o Breno Bidon, mas no final do ano, se continuar nessa evolução, é capaz que seja um dos jogadores aí que pode, né, ser negociado pelo Corinthians. Vamos aguardar, mas me deixaram uma coisa bem clara, tá? Eu quero deixar para vocês, não tem proposta, tá? Não tem proposta. O que tem é uma sondagem, aquela sondagem barra valor, né, ó. O staff leva, ó, o PSV quer pagar isso, e esse clube aqui do Oriente Médio quer pagar isso. É isso que tem do Breno Bidon. Deixe seu like. E o Corinthians está, né, mais uma vez aí, né, sofrendo, né, com essa questão envolvendo condenações na FIFA, né? O Corinthians vai ter mais problemas pela frente, tá? O Corinthians já tem muitos problemas, são 125 milhões já em condenações, tá? É muita coisa,
né? Se a gente for colocar aqui os casos, por exemplo, Charles, o caso mais recente, 6 milhões e 200 mil. Se a gente for colocar aqui o José Martínez, que é outro caso recente, 8 milhões de reais, né? Corinthians deve a Philadelphia Union. É muita coisa, né, velho? É muita coisa. Não pagou ninguém, né? O Santos Laguna, mais de 40 milhões, está chegando a 43, quase 45 milhões. Ao caso do Matias Rojas, né, mais aí uns 43 milhões. Enfim, são vários casos, né, que o Corinthians enfrenta, né, de problemas, e ainda tem Rodrigo Garro, 23 milhões, quase 24 milhões, né, em relação ao Tadieres. Tudo isso que o Corinthians já foi condenado na FIFA e está esperando o caso agora bater o martelo, e o caso sempre dá, muitas vezes, né, na maioria das vezes, o caso dá, enfim, concorda com a FIFA, com todas as decisões da FIFA. Michael, mais 6 mil, quase 7 milhões de reais pelo Michael, tá? Aí você fica pensando, acabou, né? Não tem mais nada, mas tem sim, tá? Tem sim, porque além de todos esses jogadores que eu te falei, ainda tem Thales Magno e Kaká. Isso mesmo, tá? O Corinthians ainda tem problemas envolvendo mais 2 jogadores, tá? Que é o Thales Magno e o Kaká, por conta aí de transferências, tá? Os valores, há dívidas, tá? Do Corinthians, né? Débitos pendentes com o New York City, tá? Pelo empréstimo do Thales Magno, e com o Tokushima Vortis pela compra do zagueiro Kaká, tá? Das 6 condenações na FIFA, 2 foram referendadas pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, né? A última instância da Justiça Esportiva, e uma delas gerou o transfer ban, que é o caso do Félix Torres, tá? As outras 4 estão na mesa, né, dos juízes do CAS, né? O Corinthians aguarda a decisão, o Corinthians, eu creio que vai perder as 4, tá? Ainda depois havia um BO do Kaká e também do Thales Magno, que o Corinthians não pagou. Não paga ninguém, né? Deixa o like aqui. Boa, Agostinho, parabéns. Então, isso é o terminando com o Semi Carvalho, trazendo informações pra gente do Corinthians. Pra mim, esse negócio os naming rights da Neoquímica, a Neoquímica ficou tão forte, né, que pra gente é Neoquímica Arena, né, cara? Se vier um novo nome, naming rights, aí vai ser difícil a gente desassociar esse nome da Arena do Corinthians, né? Porque a gente tá acostumado já. Imagine, sei lá, uma propaganda, uma casa de bet, né? Vai ser estranho, cara. Nome de bet, seja Esporte da Sorte, alguma outra, vai ser estranho, cara. Tem estádio no Brasil que tinha nome disso, né? De casa de apostas, né? O Atlético Paranaense era, do Bahia Então vai ser estranho pra gente. Cara, eu gostaria que ficasse a Neoquímica mesmo, só que, pelo que eu tô vendo, eles não estão fazendo nenhum esforço pra tentar aumentar os valores, né? Claro, eles não são bobo nem nada. Assinaram um contratão de 30 anos por 300 milhões. Então, pra eles é cômodo ficar assim. Pra nossa sorte, essa multa caiu aí pra 30 milhões, então a empresa que quiser estampar o seu nome no estádio do Coringão vai ter que desembolsar essa multa, né? A gente espera, né? Porque os últimos contratos aí de Master, o Corinthians tomou bem no rabo, né? Pra PixBet lá, que teve que pagar a multa. Tá tendo que pagar a multa de 30 milhões, que seria a outra casa de apostas, né? Então, cara, Coringão muito enrolado, na moral, cara. Que importa foi a vitória de sábado, subiu na tabela. Agora vai ter um período de descanso aí. Eu acho que os caras vão ter descanso. Acho que volta quarta-feira, se não me engano, de manhã, aos treinamentos. Então é isso. Comenta aí o que você achou do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.